Bom dia, bora dar início à nossa análise intradiária. Dentro do cenário geopolítico, a gente está em um ambiente de incerteza, principalmente em relação ao estado das negociações entre Estados Unidos e o Irã, que tem algumas divergências, onde o Trump ele diz que existem negociações em andamento, enquanto o Irã diz que essas negociações não estão acontecendo. Ontem o petróleo ele estava caindo bastante e hoje, devido a essa incerteza, o mercado já voltou a reprecificar o petróleo que já está em alta. Ontem a gente teve divulgação dos PMIs, principalmente porque eles foram divulgados pela ISM, que ainda mostram um setor industrial em expansão e bem resiliente. Vem um dado relativamente bem acima do anterior. E o índice de emprego no setor manufatureiro também vem em expansão, nos mostrando ainda um setor de serviços ainda bem forte, principalmente dentro da indústria. Outro ponto relevante foi os preços pagos no setor manufatureiro, que veio um dado decrescente, então mostra que existe uma redução na pressão inflacionária paga dentro da matéria-prima. E hoje a gente também tem dados bem importantes. A gente tem dados da oferta de empregos pela JOLTS e a gente tem dados dos pedidos de bem durável que vão nos mostrar também como está a produção industrial, como está a demanda por bens de capital. E a gente pode ver que esses últimos dados já têm gerado um alívio na CME, que domingo estava girando em torno de 76% por uma alta de juros na próxima reunião, enquanto agora a gente já se encontra num patamar de 64, 65%. Se a gente for avaliar o fluxo no dia de hoje, o petróleo está em uma leve alta, mas ele já está num patamar acima de ontem e tá com preço entre 80 e 90 dólares, o que ainda assim é um patamar bem elevado. Acredito que o mercado vai ficar mais em stand-by esperando os dados do JOLTS. Outro detalhe importante que apesar do petróleo estar no 0 a 0, os títulos já estão subindo aqui pela manhã e a gente sabe que os preços dos títulos já estão bem caros. Então a gente pode sim dar continuidade ao movimento de alta nos títulos e no dólar, por mais que o petróleo ele se mantenha no 0 a 0, porque o petróleo ele vem sendo mais impactado pela questão geopolítica, só que a gente tem dados do JOLTS também que se vierem acima, podem reforçar ainda mais essa alta no dólar e nos títulos, porque reforçam ainda mais a ideia de um mercado de trabalho forte em expansão e sem margem pro Fed ver um horizonte onde ele consiga de fato cortar a taxa de juros. E o Kevin Warsh ele já declarou que o Fed não vai vacilar em relação à inflação e se precisar sim eles vão aumentar a taxa de juros, o que é bem provável dentro desse cenário. A gente pode ter visto sim dados da inflação vindo em desaceleração, mas como eu disse, eles são dados retrospectivos que pegaram parte de junho ali, onde houve uma pausa no conflito. Então, esses dados não nos refletem a realidade do dia de hoje. Então, o interessante é esperar os próximos dados
E ontem a gente teve o relatório da Palantir, que a gente pode ver que no pré-market aqui tá 14% de alta e veio um resultado bem acima do esperado. E uma coisa interessante é que a Palantir ela tá relacionada não só à inteligência artificial, mas defesa e o governo. Então, querendo ou não, o conflito acaba influenciando de forma positiva os resultados da Palantir. É, então, apesar do conflito tender a pressionar a inflação e juros, os resultados das empresas eles seguem apresentando excelentes resultados e conseguem sustentar os índices na renda variável. Se a gente for avaliar, agora vamos quais as possibilidades. E o dólar ele já está num ponto interessante de compra. Ele vem trabalhando dentro desse canal de alta e ainda não perdeu o canal de alta. Ele até fez a captura desses fundos aqui, fez o rompimento desses fundos. E dependendo de como vier esses dados do JOLTS, o dólar ele pode sim dar continuidade a esse movimento de alta. Ou se o JOLTS vier muito fraco, o dólar pode acabar cedendo e reprecificar ainda mais. E conforme for saindo os dados ao longo da semana, o dólar vai tomando direcional. Enquanto o conflito permanecer nesse ambiente mais incerto, o dólar tende a depender mais da divulgação dos dados para tomar um direcional. E a gente pode ver que, apesar dessa incerteza no conflito, o VIX está em um patamar bem baixo e muito em detrimento também do otimismo do mercado em relação às empresas de tecnologia. E a gente pode ver também que o mercado lá fora de renda variável está todo em alta. Os índices asiáticos fecharam 80-90% deles em alta. Apesar de alguns não terem tido uma alta tão expressiva como o Nikkei aqui, ainda assim é um cenário otimista e a Europa tá todos os índices em alta. E como a gente já viu, o pré-market do Nasdaq aqui tá todo em praticamente todo em alta, sendo puxado bastante pela Palantir. E a AMD já está subindo 5% e a gente tem a divulgação do relatório da AMD no final do dia, após o fechamento do mercado, que existe uma grande possibilidade e probabilidade de vir com um resultado acima do esperado, como as empresas vêm apresentando é, ao longo do período. Bom, se a gente for avaliar o índice agora, olhando a análise do posicionamento dos dealers no mercado de derivativos, a gente avalia o NDX, que é o spot do índice, e a gente tem um gama total de 13 milhões e 700 e um delta total de 38,6 bilhões. O open interest do dia nas principais regiões de negociação ele está bem interessante, 4,5%. E o NQ, que é o futuro do Nasdaq, ele também está em gama positivo e o delta também está positivo, 43,7 bilhões e 171,8 milhões. E o open interest dos futuros ele tende a ser mais baixo que o spot. Então a gente já pode ver que a gente avaliou no fluxo do dinheiro que o mercado ele está bem otimista, apesar da incerteza em relação ao conflito, o mercado ele se encontra
em um patamar em que o mercado tende a dar continuidade a esse movimento de alta. Se a gente for avaliar as principais regiões de interesse do NDX, eles estão acima do preço. Ele tá com gama bem positivo aqui, 6 milhões, é algo bem relevante pro spot do Nasdaq, e já tá com delta de 3 bi. A principal região de interesse é essa C1, que é a região de maior concentração de gama absoluto, e é uma região com os maiores pontos de open interest. Então, a maior concentração de interesse dos dealers está nesses strikes. A P1 lá, ela não tem. Ela não é uma região com grandes níveis de interesse e com uma concentração de gama relativamente alta. Se for comparar com a C1 aqui, ela chega a ser irrelevante. E a gente tem o preço acima do HVL e acima das zonas de transição de call e put. E agora, se a gente for botar lado a lado com o NQ, o NQ ele já está com 88 milhões de gama, que é um volume bem interessante também, e o Delta 3 bilhões também. E a variação deles, de ambos, já está positiva. Ambos estão acima das zonas de transição de call e put. E um ponto interessante aqui no NQ é que também um dos níveis de maior interesse é a C1, que está acima do preço, mas a gente tem essas regiões aqui, o HVL, que por enquanto é a região de maior concentração de gama absoluto, e a gente tem a P1 aqui, que é uma região secundária de grande concentração de gama, e é a região de maior open interest absoluto. E como o mercado ele está em alta, está otimista, é bem provável que o mercado abra corrigindo esse movimento para buscar níveis de preço, para buscar demanda e defender esses níveis para então buscar os alvos mais acima. E para dar continuidade ao movimento de alta que ao final do pregão, se a AMD apresentar ótimos resultados, o mercado tende a dar continuidade a esse movimento de alta. E a gente tem a C1, mas o preço também ele pode abrir e não fazer uma grande correção assim, buscar essa C1, defender, e então reprecificar o movimento e buscar os níveis mais abaixo lá do NQ para então para então dar continuidade a esse movimento de alta. E a gente pode ter a atualização dessas regiões aqui na abertura do mercado. Pode começar a surgir interesses mais acima e o preço, como está em gama positivo e o delta incrementando, a gente sabe que o movimento tende a ter uma alta mais controlada para buscar esses níveis. Vamos avaliar o Euro USD. Se a gente está aqui no Euro USD, vai ser o movimento inverso do dólar. Se a gente está esperando que o dólar sofra um impacto dos dados, e se o dado vier positivo, impactando de forma positiva o dólar pode ter sim um reflexo de alta no curto prazo, referente a esses dados. E se o dólar acabar subindo, o euro tende a corrigir. E o mercado já está em um nível de oferta bem interessante. Para dar continuidade nesse movimento, a gente pode ver que o preço já vinha estruturando um movimento de baixa
fez aqui uma acumulação, capturou a liquidez dessa acumulação, atingiu uma ineficiência do preço nesses níveis e pode estar realinhando o fluxo para dar continuidade no movimento de baixa. E vamos avaliar o ouro. O ouro, assim como o petróleo está girando em torno do 0 a 0, o ouro também está girando em torno do 0 a 0. Ele tende a ter esse movimento mais acumulativo até o mercado tomar um direcional melhor. Só que se os títulos continuarem subindo, o dólar seguir se fortalecendo, mesmo o petróleo se mantendo no 0 a 0, o ouro tende a ser pressionado. Ele pode não sofrer um impacto tão grande como esses movimentos se o petróleo se mantiver mais controlado, mas ele tende sim a dar continuidade a essa liquidação. Ele pode sim vir buscar níveis de oferta mais caros para então dar continuidade a essa liquidação. Vamos ver como que vai ser a saída dos dados hoje. É um dado bem importante os JOLTS e já vão nos dar uma perspectiva sobre o payroll na sexta-feira. Tamo junto, até a próxima.